Há momentos em que despertamos com o coração apertado, ansiando por respostas, direção e força. Nesses instantes, uma oração sincera pode transformar o silêncio da alma em esperança viva. Hoje, somos convidados a declarar, com ousadia e fé, que o nosso milagre está a caminho, porque cremos num Deus que ouve, responde e age com poder. O Salmo capítulo 20 nos encoraja com palavras de confiança e promessa. O Senhor te responda no dia da angústia. Essa é uma manhã de proclamação. É tempo de levantar a voz não para murmurar, mas para declarar a vitória que Deus já preparou. Começamos este novo dia colocando o nosso coração diante do Senhor, confiando que Ele está conosco em cada detalhe, em cada passo, em cada decisão. Você não chegou até aqui por acaso. Esta oração foi preparada especialmente para te lembrar que Deus está atento às suas orações, às suas lágrimas e aos seus sonhos. Hoje, vamos clamar juntos. Vamos levantar a bandeira da fé, declarando que nenhuma arma forjada prosperará e que, com Deus, já somos mais que vencedores. Permaneça comigo até o final desta oração. Cada palavra foi pensada para edificar sua fé e reacender a chama da esperança. Não se apresse. Permita-se viver este momento de comunhão com Deus e sentir o céu se aproximando do seu coração. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com corações humildes e cheios de fé, declarando que confiamos no Teu poder para realizar milagres. Não confiamos em cavalos, nem em carros, como diz o Salmo capítulo 20, versículo 7, mas fazemos menção do Teu nome, ó Deus de Israel. Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações, e por isso levantamos a nossa voz nesta oração, acreditando que a Tua mão poderosa já está agindo. Clamamos por intervenção divina em todas as áreas da nossa vida, que as portas que estavam fechadas se abram, que as respostas que estavam retidas nos céus sejam liberadas, que a cura venha, que a paz reine, que a Tua vontade se cumpra. Somos filhos que confiam no Pai, e por isso declaramos: venha o Teu reino sobre nós, hoje e sempre. Deus Todo-Poderoso, quebra agora as correntes da opressão espiritual, emocional e física. Sabemos que o Teu poder é maior do que qualquer adversidade. Quando olhamos para a cruz, lembramos que ali foi consumada a nossa vitória. Por isso, com autoridade no nome de Jesus, declaramos que somos livres de toda a prisão que o inimigo tentou impor. Toca, Senhor, nas nossas emoções. Tira o peso da ansiedade, cura as feridas do passado e renova a nossa esperança. Que cada lágrima que já derramamos seja agora transformada em testemunho de vitória. Tu és o Deus que enxuga as lágrimas e transforma o pranto em alegria. Pai, levanta os abatidos, fortalece os cansados e anima os desanimados. Renova as forças daqueles que têm enfrentado dias difíceis. Que cada novo amanhecer seja uma chance de recomeço, uma oportunidade de ver o Teu agir poderoso. Senhor, visita os lares representados nesta oração. Que haja unidade, respeito, diálogo e amor. Que todo espírito de confusão e discórdia caia por terra em nome de Jesus. Restaura casamentos, fortalece vínculos familiares e traz reconciliação onde houve feridas. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Que sejam protegidos do mal, guardados de perigos e rodeados pela Tua presença. Que cresçam em sabedoria, graça e amor, sendo luz por onde passarem. Que nenhum plano do inimigo prevaleça contra eles. Que o Salmo capítulo 91 seja o escudo sobre suas vidas. Multiplica as oportunidades de trabalho, Senhor. Abençoa aqueles que têm um emprego com sabedoria, excelência e graça. E para aqueles que estão buscando uma porta de trabalho, abre caminhos inesperados. Envia conexões certas e suprimento em todo o tempo. Que o pão nosso de cada dia nunca falte sobre a nossa mesa. Cura, Senhor, toda enfermidade física, emocional ou espiritual. Tua palavra nos lembra, em Isaías capítulo 53, versículo 5, que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Que a saúde seja restaurada, que o diagnóstico negativo se transforme em testemunho,
Que a medicina humana seja complementada pelo teu toque sobrenatural. Cobre-nos com o teu sangue, Senhor. Que a proteção divina esteja sobre nossas entradas e saídas, sobre os caminhos por onde andarmos, sobre os laços armados e ciladas do inimigo. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, como diz o Salmo capítulo 91. Pai, entregamos nossos sonhos, planos e projetos em tuas mãos. Tu conheces cada desejo do nosso coração e sabes o que é melhor para nós. Dá-nos discernimento para caminhar na tua vontade e sabedoria para tomar decisões alinhadas com o teu propósito. Que não sejamos guiados pela ansiedade, mas pela paz que vem de ti. Senhor, colocamos diante de ti os que vivem momentos de espera, esperar por respostas, por cura, por reconciliação ou por um recomeço. Que a esperança não se apague nesses corações. Assim como Ana orou em silêncio e foi atendida, cremos que o Senhor ouve até os nossos suspiros mais profundos. Abençoa, Senhor, aqueles que vivem processos dolorosos de luto, perdas ou transições, que sejam confortados por teu Espírito Santo, que é o Consolador. Que saibam que mesmo quando tudo parece escuro, o Senhor continua presente, cuidando e sustentando. Que cada lágrima seja colhida com amor. Que o vazio seja preenchido com tua presença constante. Que, no tempo certo, a alegria volte a florescer no coração. Que a lembrança não traga apenas dor, mas também gratidão pela história vivida. Intercedemos por todos que enfrentam batalhas invisíveis, a depressão, o medo, o pânico, o cansaço extremo. Que o Senhor leve alívio, leveza e cura emocional. Que esses corações sintam o abraço do céu, mesmo nos momentos de maior silêncio. Que o Senhor renove a mente e restaure a alegria de viver. Que a escuridão dê lugar à luz da tua esperança. Que a força interior seja restaurada dia após dia. Que cada pensamento seja alinhado com a tua verdade libertadora. Senhor, fortalece os líderes espirituais, pastores, ministros e todos que servem no teu reino. Que sejam renovados a cada dia, protegidos de ataques do inimigo e guiados pelo teu Espírito. Que a palavra pregada por eles seja viva, eficaz e cheia de unção. Cobre-os com o teu poder, que encontrem consolo nos momentos de cansaço, que não percam a essência no meio das demandas, que a intimidade contigo seja sempre o combustível da missão. Abençoa os missionários em lugares distantes, os que pregam o teu evangelho com coragem e renúncia. Que não lhes falte provisão, saúde e proteção. Que muitos venham a conhecer a verdade através do testemunho de cada um deles. Fortalece-os no secreto e no público, com graça e autoridade. Que sintam o suporte da oração da igreja. Que vejam frutos mesmo nas terras áridas. Que nunca falte ânimo para continuar plantando sementes eternas. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos e amizades. Que saibamos cultivar vínculos saudáveis, cheios de respeito, verdade e carinho. Que tenhamos discernimento para nos afastar do que nos afasta de ti. Que o amor seja a base de tudo e que possamos ser ponte de reconciliação entre as pessoas. Que saibamos ouvir com atenção e falar com sabedoria. Que as palavras curem e não machuquem. Que a presença de Cristo seja evidente em nossas relações. Oramos por sabedoria na administração do nosso tempo. Senhor, que saibamos equilibrar trabalho, família, descanso e vida espiritual. Que aprendamos a dizer não ao que nos esgota e sim ao que edifica. Que o Senhor nos ensine a viver com propósito e intenção, redimindo os nossos dias. Que não percamos tempo com o que não edifica. Que cada hora seja usada com consciência e gratidão. Que a nossa agenda reflita a prioridade do reino. Colocamos nossas finanças em tuas mãos. Que haja equilíbrio, provisão e generosidade. Livra-nos da escravidão das dívidas e ensina-nos a administrar com responsabilidade. Que possamos semear no reino e ajudar os que têm necessidade, confiando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, renovamos nossa aliança contigo. Que cada passo que dermos hoje seja firmado na rocha que é Cristo. Que nossas palavras sejam temperadas com sabedoria.
e que nossas atitudes reflitam a luz do teu amor. Que sejamos canais de paz por onde passarmos. Que o brilho da tua presença seja percebido em nossos gestos mais simples. Que não apenas falemos do teu amor, mas o revelemos em nossas ações. Que as escolhas de hoje glorifiquem teu nome e que sejamos lembrados não por títulos, mas por sermos reflexo da tua graça. Entregamos os que convivem conosco diariamente. Que possamos olhar para o outro com misericórdia, paciência e empatia. Livra-nos da pressa de julgar e nos ensina a perdoar com sinceridade. Que possamos ser instrumentos de reconciliação nos lares, nos ambientes de trabalho e nas amizades. Que não sejamos fontes de discórdia, mas de união. Ensina-nos a ouvir com o coração e a agir com compaixão. Que nossas palavras curem e não machuquem. Que o amor cubra as falhas e a compreensão vença os conflitos. Deus de justiça, clamamos por equidade e por dignidade aos que vivem à margem da sociedade. Olha pelos que vivem nas ruas, pelos refugiados, pelas famílias que não têm o básico. Usa nossas mãos, Senhor, para repartir o pão e estender acolhimento. Dá-nos um coração generoso como o teu, que nunca nos acostumemos à dor do próximo, que sejamos inconformados com a indiferença e prontos a agir com solidariedade, que nossas ações promovam transformação real, que a justiça social comece dentro de nós e se espalhe com verdade. Cobre com tua proteção os que estão nas estradas, nos ônibus, metrôs, trens, aviões. Que o ir e vir de cada um seja guardado pelas tuas mãos. Livra-nos de acidentes, de perigos invisíveis e de todo tipo de violência. Que a nossa saída e a nossa chegada sejam em paz. Que a tua presença seja companhia constante em cada jornada. Que os anjos acampem ao redor dos que viajam. E que cada deslocamento seja conduzido com sabedoria, cautela e livramento. Que cada trajeto seja envolto pela tua graça e segurança. Senhor, visita os que trabalham com justiça, juízes, advogados, promotores, policiais. Que hajam com retidão, sem corrupção, e que a verdade prevaleça. Dá sabedoria, discernimento e temor do Senhor a cada um deles. Que a justiça seja um reflexo da tua santidade. Que a imparcialidade e a compaixão caminhem juntas em cada decisão. Que o poder nas mãos desses profissionais nunca os afaste da ética. Que sejam exemplos de integridade em meio aos desafios. E que, acima de tudo, se deixem guiar por princípios celestiais. Pai, colocamos diante de ti os que trabalham com arte, cultura, comunicação e influência pública. Que utilizem seus dons para espalhar valores, esperança e verdade. Que a luz brilhe nos meios de comunicação e que vidas sejam edificadas por meio dessas vozes e talentos. Que o entretenimento não banalize o sagrado, mas revele o belo e o justo. Que cada palavra dita, imagem criada ou conteúdo produzido, reflita sabedoria e propósito. Que a influência seja usada para o bem comum. E que cada talento seja consagrado ao Senhor como instrumento de transformação. Oramos por aqueles que têm autoridade sobre cidades, estados e nações. Que os governantes sejam tocados pela tua presença e tenham humildade para reconhecer que a verdadeira sabedoria vem de ti. Que governem com justiça, ouvindo os clamores do povo e servindo com integridade. Senhor, guarda as crianças e adolescentes contra influências malignas, que desde cedo conheçam o teu nome e cresçam em ambientes cheios de amor, segurança e valores. Que tenham bons exemplos dentro de casa e fora dela. Que cada criança seja cercada de pessoas que cuidem com zelo e ternura. Pai, visita os que estão hospitalizados ou em tratamento. Que os quartos de hospitais se tornem altares de fé. Que médicos e enfermeiros sejam instrumentos em tuas mãos. Que haja cura, alívio, força para suportar e milagre para testemunhar. Que o teu nome seja glorificado em cada processo. Abençoa os que vivem no campo, os agricultores, pescadores e todos que produzem com as mãos. Que tenham boa colheita, proteção contra pragas, chuvas no tempo certo e justiça no preço do seu trabalho. Que sejam reconhecidos e valorizados pela sociedade.
Deus, ensina-nos a viver com contentamento, que saibamos valorizar o que já temos, sem nos perder em comparações e queixas, que nossos olhos estejam abertos para as pequenas bênçãos do cotidiano, que a gratidão seja nossa melodia diária. Concede-nos um coração ensinável, Senhor, que tenhamos humildade para reconhecer quando erramos e coragem para mudar, que saibamos pedir perdão e também perdoar, que o orgulho não encontre espaço em nós e que a Tua verdade seja sempre nossa medida. Fortalece, Senhor, os que estão em missão dentro da própria casa, mães, pais, avós, cuidadores, que tenham ânimo renovado a cada dia, que o trabalho silencioso que realizam seja reconhecido pelo céu, que sintam a Tua recompensa em forma de paz, alegria e colheitas futuras. Oramos pelos que enfrentam crises financeiras, processos judiciais ou perseguições. Que encontrem em Ti abrigo e respostas, que mesmo nas tempestades, a fé não se abale, que possam testemunhar que o Senhor é Deus de justiça e que no Teu tempo tudo se cumpre com perfeição. Senhor, ajuda-nos a discernir as batalhas que devemos enfrentar e aquelas que devemos entregar por completo em Tuas mãos. Ensina-nos a lutar com oração, com fé e com amor. Que o cansaço não vença nossa esperança e que o desânimo não roube nossa confiança em Ti. Pai, não permita que nos acomodemos espiritualmente. Desperta-nos a buscar mais de Ti, a mergulhar na Tua palavra e a viver guiados pelo Espírito Santo. Que a nossa intimidade contigo cresça a cada dia e que sejamos avivados pela Tua presença. Abençoa os que se sentem esquecidos, rejeitados ou abandonados. Que saibam que o Senhor nunca se esquece dos seus filhos. Que essa oração da manhã alcance esses corações e os envolva com consolo, valor e dignidade. Que eles se sintam vistos, amados e cuidados por Ti. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Que o nosso louvor não dependa das circunstâncias. Senhor, nesta manhã declaramos com fé que o Senhor é a nossa bandeira. Não nos guiamos pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Tu és o nosso Deus e pelejas por nós. Que cada obstáculo diante de nós seja removido pelo Teu poder e que o nosso coração permaneça firme na Tua promessa. Clamamos por discernimento espiritual, para reconhecer o tempo e o modo de cada coisa. Que não andemos por impulsos ou pressões externas, mas com sabedoria do alto. Que possamos dizer sim apenas quando for a Tua vontade, e não quando algo quiser nos afastar do Teu propósito. Senhor, queremos ter corações obedientes, que ouvem a Tua voz e Te seguem sem hesitar. Assim como Abraão confiou e partiu sem saber para onde ia, queremos caminhar pela fé, crendo que o Teu caminho é melhor que o nosso. Ensina-nos a confiar mesmo quando o caminho parece incerto, que a nossa obediência não dependa de garantias humanas, mas da convicção de que o Senhor cuida de cada passo, que o nosso sim venha acompanhado de entrega total, e que mesmo quando a lógica falhar, a fé nos impulsione a seguir. Que a Tua voz seja clara, suave e irresistível dentro de nós. Pai, dá-nos autoridade espiritual para vencer os ataques invisíveis, revestidos com a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, que possamos resistir no dia mau, mantendo-nos firmes com a couraça da justiça, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que não temamos as batalhas, pois sabemos quem peleja por nós. Dá-nos discernimento para identificar as investidas do inimigo. Que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados, e que, revestidos pela Tua palavra, possamos nos manter firmes, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. Que o nosso lar seja um lugar de oração e adoração. Que a Tua paz esteja sobre nossas portas e que o ambiente da nossa casa seja cheio da Tua presença. Que cada cômodo seja um espaço onde o Teu nome é exaltado e onde a Tua luz brilha continuamente. Que os conflitos sejam tratados com diálogo e amor. Que o perdão seja praticado com frequência e o respeito nunca falte. Que as refeições sejam momentos de comunhão e o descanso, um tempo de renovação.
Que o nosso lar seja conhecido como lugar de refúgio, consolo e fé. Senhor, que as promessas liberadas sobre nossas vidas se cumpram. Ainda que demore, nós esperamos. Ainda que doa, nós confiamos. Ainda que pareça impossível, nós cremos. Pois, como está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 3, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ensina-nos a caminhar com esperança, mesmo sem ver o fim da estrada. Que os atrasos não sejam vistos como negação, mas como parte do teu processo. Que cada dia de espera nos aproxime mais do teu coração e que a fé jamais esfrie enquanto aguardamos. Colocamos diante de ti os que servem em silêncio, os que cuidam, limpam, organizam e sustentam lares, igrejas e comunidades. Que recebam do céu honra, força e alegria. Que se sintam amados e valorizados pelo que fazem, mesmo que poucos percebam. Que saibam que nenhum esforço passa despercebido aos teus olhos. Recompensa cada gesto escondido, cada sacrifício não mencionado. Que haja reconhecimento aqui na terra, mas principalmente no céu. Que a fidelidade em pequenas coisas se transforme em colheita abundante. Fortalece os corações que estão cansados de esperar. Que saibam que o Senhor trabalha no silêncio e que há tempo determinado para todas as coisas. Que encontrem consolo nas Escrituras e esperança renovada a cada manhã. Que os ventos da tua graça tragam novos começos. Que cada lágrima regue um propósito maior. Que o tempo de espera seja tempo de amadurecimento e preparo. Que a fé não desfaleça diante da demora. E que, quando a promessa se cumprir, possamos testemunhar com gratidão o teu agir perfeito. Senhor, que sejamos resposta de oração na vida de alguém hoje. Que sejamos boca que consola, mãos que ajudam e olhos que enxergam a dor do outro. Usa-nos como instrumentos vivos da tua compaixão. Que o nosso testemunho seja semente de transformação. Que não passemos indiferentes pelas necessidades alheias. Que o amor nos mova a agir com generosidade e empatia. Que nossos gestos revelem o teu caráter. E que cada atitude nossa seja reflexo da graça que recebemos. Senhor, clamamos para que nossos dons e talentos não sejam enterrados por medo, insegurança ou comparação. Que possamos servir com alegria, multiplicar o que recebemos e abençoar outras vidas através do que colocaste em nossas mãos. Que o teu Espírito nos encoraje e nos inspire a avançar com ousadia. Pedimos por discernimento nas alianças que formamos, Senhor. Que saibamos reconhecer quem caminha conosco por propósito e quem apenas tenta nos desviar da rota. Que o Senhor nos rodeie de pessoas que nos edifiquem, que nos apontem para a cruz e que compartilhem da mesma fé. Oramos pelos que se sentem sobrecarregados por responsabilidades que não deveriam carregar sozinhos. Que encontrem descanso em Ti, como diz Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o alívio do céu venha agora. Pai, guarda-nos das palavras precipitadas, das decisões impensadas e das atitudes impuras. Que cada expressão nossa passe primeiro pelo teu filtro. Que sejamos lentos para falar, prontos para ouvir e tardios para se irar. Ensina-nos a dominar a língua e a cultivar a mansidão. Que nossas palavras nunca sejam armas, mas instrumentos de edificação. Que o nosso silêncio seja sábio quando não houver o que edifique. Livra-nos das conversas vazias e dos julgamentos apressados. Que possamos agir com prudência, falar com sabedoria e viver com coerência. Que o Espírito Santo seja o freio e a direção de cada atitude que tomarmos. Senhor, queremos aprender a celebrar as vitórias dos outros com sinceridade. Livra-nos do ciúme, da comparação e da inveja. Que saibamos nos alegrar com quem se alegra, crendo que o Senhor tem o tempo certo de agir também em nossas vidas. Que possamos ver o sucesso do próximo como um testemunho da Tua fidelidade, e não como uma ameaça à nossa caminhada. Ensina-nos a reconhecer que cada um tem uma história, um processo e um tempo designado por Ti. Que sejamos encorajadores, não competidores. Que a inveja seja arrancada pela raiz e que a generosidade de coração floresça em nós
todos os dias. Conduze-nos por caminhos de verdade. Que não sejamos enganados por aparências, seduzidos por atalhos ou vencidos pelas propostas do mundo. Que a nossa consciência esteja sensível à Tua voz e que sejamos conduzidos pela luz da Tua palavra, lâmpada para os nossos pés. Que não negociemos nossos valores por conveniência ou aprovação humana. Dá-nos discernimento para dizer não ao que parece bom, mas não vem de Ti. Que a verdade seja nossa base e nosso escudo. Que possamos escolher o certo, mesmo quando for difícil. Fortalece-nos para permanecermos firmes na integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Deus de sabedoria, abençoa nossas escolhas financeiras. Que não sejamos movidos pela ganância nem pelo medo. Ensina-nos a plantar com fé, a poupar com inteligência e a investir com responsabilidade. Que sejamos bons mordomos daquilo que nos foi confiado. Que as nossas finanças reflitam a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor. Dá-nos consciência ao consumir, generosidade ao repartir e responsabilidade ao administrar. Que possamos viver com contentamento, longe da escravidão das dívidas e do desejo descontrolado por mais. Que o nosso sustento venha sempre com paz e gratidão. Oramos pelos que sofrem em silêncio por abusos, injustiças ou opressões dentro dos próprios lares. Que o Senhor intervenha com justiça e libertação. Que cada vítima seja acolhida, fortalecida e restaurada. Que a verdade venha à tona e que a paz seja restabelecida. Que haja amparo, proteção e voz para aqueles que nunca foram ouvidos. Que o medo perca a força e a coragem floresça em cada coração machucado. Levanta, Senhor, uma rede de apoio, cura e restauração. Que o Teu amor toque profundamente essas vidas e traga dignidade onde houve dor. Que nenhuma história termine no trauma, mas na superação. Senhor, cura as feridas causadas por palavras ditas no passado, palavras que machucaram, diminuíram ou marcaram negativamente. Que o Teu amor preencha cada vazio e traga nova identidade. Que saibamos declarar sobre nós mesmos o que o Senhor diz, que somos amados, escolhidos e preciosos. Que a voz da verdade seja mais alta do que as vozes que nos feriram. Restaura nossa autoestima e devolve o brilho aos nossos olhos. Que possamos perdoar quem nos feriu e também perdoar a nós mesmos por termos acreditado em mentiras. Que o passado não defina nosso presente. Que cada ferida se transforme em cicatriz de superação e cura. Dá-nos sabedoria emocional para lidar com críticas, frustrações e rejeições. Que não sejamos governados pelas reações alheias, mas que encontremos segurança na Tua aprovação. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando nos sentimos incompreendidos. Senhor, queremos ter olhos atentos às oportunidades de semear esperança, que não percamos os pequenos momentos em que podemos fazer diferença. Com uma palavra, um gesto, um sorriso, que sejamos resposta para as orações silenciosas de alguém. Abençoa os sonhos que parecem adormecidos dentro de nós, que eles voltem à vida se forem da Tua vontade. Sopra Teu vento sobre aquilo que pensamos estar perdido e mostra-nos que nada está fora do alcance do Teu poder. Restaura nossa fé nas promessas esquecidas, que possamos olhar para dentro de nós e reencontrar os projetos que foram sufocados pelas dores da vida. Que o desânimo não tenha a última palavra e que a esperança se levante com força. Aviva os talentos que um dia enterramos por medo ou frustração. Que cada sonho alinhado com o Teu propósito floresça no tempo certo. Fortalece os que estão em jornadas de superação, os que lutam contra vícios, os que estão em reabilitação, os que estão se reerguendo de quedas, que sintam o apoio do céu a cada novo passo, que encontrem pessoas que os ajudem a caminhar sem condenação, que não falte coragem nos dias difíceis e que o amor vença a vergonha. Que cada pequeno avanço seja celebrado como uma grande vitória. Que haja mãos estendidas, abraços sinceros e palavras que levantam. Que o Senhor seja escudo e sustento durante todo o processo de restauração. Senhor, protege nossos pensamentos. Que não alimentemos pensamentos tóxicos, catastróficos ou mentirosos.
que sejamos renovados pela transformação da mente, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo, que o nosso interior seja cheio de luz e verdade, e que não sejamos influenciados por mentiras disfarçadas de lógica. Renova nosso entendimento e limpa nossa mente de tudo aquilo que nos enfraquece. Que a Tua palavra seja nosso filtro diário. Ensina-nos a pensar com fé, a enxergar com esperança e a crer com firmeza. Livra-nos, Senhor, do medo do futuro. Que confiemos plenamente que os Teus planos são maiores e melhores que os nossos. Que cada dia vivido seja uma expressão de confiança no Teu cuidado, mesmo quando não enxergamos o que virá. O amanhã está seguro nas Tuas mãos. Ensina-nos a descansar mesmo nas incertezas, sabendo que Tu és o Deus do tempo e da eternidade. Que a ansiedade não domine nossos passos. Que cada desafio seja enfrentado com a certeza de que já estamos sendo preparados para vencer. Fortalece-nos a viver um dia de cada vez com coragem e fé. Ensina-nos a esperar com fé, a semear com paciência e a colher com gratidão. Que o processo não nos canse, que o tempo não nos roube a paz e que a colheita nos encontre firmes. Que possamos dizer como Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Salmo capítulo 40, versículo 1. Que não queiramos atalhos que nos afastem do Teu propósito. Dá-nos sabedoria para valorizar os ciclos, aceitar os processos e aprender enquanto esperamos. Que a fé não esmoreça com a demora, que a esperança não se desgaste com o tempo e que, ao final, saibamos reconhecer que tudo valeu a pena. Senhor, que possamos caminhar com humildade, que a soberba jamais encontre abrigo em nós, que reconheçamos diariamente que tudo vem de Ti e que sem Ti nada podemos fazer. Que nossa vida seja uma constante entrega, com mãos abertas e coração rendido. Que o orgulho não nos cegue nem nos afaste da Tua voz. Ensina-nos a servir com alegria, a ouvir com atenção e a reconhecer nossas limitações. Que sejamos dependentes do Teu Espírito e sensíveis à correção. Que em cada vitória possamos dar a Ti toda honra e glória, porque somente Tu és digno. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.